Olá pessoal, eu sei que isso pode parecer até meio estranho, mas eu gostaria de falar sobre o cuidado que nós temos que ter com os youtubers e os blogueiros e pessoas do tipo. A internet é uma ferramenta incrível e deve ser usada por homens de Deus. E eu sei que tem muita gente boa usando de uma forma muito especial essa ferramenta, eu admiro muitos deles inclusive, mas nós temos que ter um cuidado, porque a internet abriu um espaço de comunicação para todo tipo de pessoas e para todo tipo de informação, seja ela verdadeira ou falsa, certa ou errada. Quando nós olhamos para a Bíblia, até a formação da igreja no Pentecostes, nós vemos que os grandes inimigos da verdade, os inimigos de Deus, os inimigos dos judeus, eram aqueles que estavam fora do grupo judaico. Então eram os romanos, era a cultura grega helenista que queria entrar à força na cabeça dos hebreus, eram os inimigos que impediam o culto, aqueles que perseguiam os hebreus, que entravam no templo, que destruíam os utensílios santos. Mas de uma forma muito rápida, depois da formação da igreja, nós percebemos isso muito fácil estudando a história, estudando Atos dos Apóstolos e todo o Novo Testamento, é que de uma forma muito rápida, os grandes inimigos da verdade passaram não mais a ser os de fora, mas os de dentro. E não diferente dos tempos de Paulo, eu acredito que os grandes inimigos da verdade nos nossos dias, eles não são os ateus, eles não são a cultura secular, mesmo que ela sempre ofereça um risco, mas não é a cultura secular que quer entrar à força dentro da igreja, mas os maiores inimigos da verdade nos nossos dias, eles não estão fora, mas dentro da igreja. Eles estão dentro dos seminários pregando relativismo, eles estão em cima dos púlpitos apresentando um evangelho onde parece que o único objetivo de Deus é fazer prosperar a sua vida. Eles estão dentro das casas distorcendo a verdade e eles estão na internet distorcendo a verdadeira sã doutrina. Todo esse quadro fica muito piorado porque infelizmente nós somos uma igreja brasileira e é claro que existem exceções, isso não é uma regra absoluta, mas que no geral conhece muito pouco a palavra de Deus e tem muito pouca fundamentação bíblica. Paulo dedica a maior parte das suas cartas, tanto para Tito como para Timóteo, para orientar esses jovens sobre como guardar a igreja e sobre como preservar a sã doutrina. E em todos os textos, Paulo não fala daqueles que estão fora da igreja, mas ele mostra que o grande risco eram aqueles que estavam dentro do contexto da igreja. Em Tito capítulo 1, a partir do versículo 9, Paulo começa a trazer para Tito, traçar um perfil daqueles que eram os inimigos da verdade. No versículo 11 ele diz assim: é necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando o que não devem e tudo por ganância. No versículo 10, Paulo traça um perfil desses inimigos da verdade. Ele diz assim: pois há muitos insubordinados que não passam de faladores, enganadores e especialmente os do grupo da circuncisão. E ele está dizendo, olha, essas pessoas elas estão entrando dentro das casas e elas estão arruinando famílias inteiras. Eu acredito que Paulo fala aqui de 3 características, mas nós poderíamos entender aqui também 3 grupos distintos desses inimigos da verdade. A primeira característica que Paulo dá para esses homens é que eles eram insubordinados. Ou seja, isso é o que a palavra fala na sua essência. Eles não se submetiam a ninguém. Essas pessoas elas se achavam boas demais para se submeter a uma liderança, para prestar contas para alguém. Elas eram independentes, elas não se submetiam a ninguém. Em segundo lugar, Paulo fala que eles eram faladores. Outra versão vai chamar de falastrões. E aqui que eu gostaria de concentrar a maior parte da minha atenção.
Eu acredito que os faladores ou falastrões são aqueles que recebem menos resistência da igreja. Isso por quê? Porque, na verdade, nós adoramos ouvir falar mal de outras pessoas, nós adoramos críticas, nós adoramos ofensas, nós adoramos isso no meio da igreja. Essas pessoas são as pessoas que caíram no pecado da língua. Eu acredito que principalmente da maledicência. A maledicência é um pecado sutil, que corrompe de forma furtiva a vida da igreja. As pessoas que abraçam o pecado da maledicência são normalmente pessoas carismáticas, comunicativas e que foram feridas, machucadas pela liderança ou pela igreja, ou simplesmente são pessoas que têm um espírito rebelde e que gosta realmente de disseminar veneno e falar mal. Essas pessoas se tornam ácidas, amargas e carregadas de uma justiça própria, e elas acabam dizendo de si mesmas que elas são profetas. Elas acreditam que a missão delas é apontar os erros da igreja, mas elas despejam veneno e acidez. Eu costumo dizer que esses são os profetas da língua preta, que não trazem nada de bom para a vida da igreja. Essas pessoas são tomadas de uma crítica constante e destrutiva, e elas passam pouco a pouco a não se encaixar em lugar nenhum, ninguém mais é bom para elas, e qualquer pessoa que seja digna ou que conquiste um destaque vai ser alvo da maledicência dessas pessoas. E no versículo 11, o apóstolo Paulo diz para Tito: essas pessoas precisam ser silenciadas, pois elas estão entrando dentro das casas e arruinando famílias inteiras. Nos dias de Paulo e de Tito, essas pessoas entravam nos pequenos grupos, nas reuniões nas casas, nas reuniões familiares, e elas contaminavam as pessoas com seu veneno. Mas nos nossos dias, essas pessoas encontraram uma nova maneira muito prática, efetiva e eficiente de entrar na sua casa. Sabe como? Através da internet. Infelizmente, a internet deu voz ampla para esse tipo de pessoas. Muitas delas não construíram nada dentro da igreja local, elas não deram testemunho por tempo suficiente, elas não serviram por tempo suficiente para ganhar espaço atrás de um microfone, para ganhar espaço em cima de um púlpito. Elas não têm vida e testemunho para isso, mas a internet deu voz ampla para esse tipo de pessoas. Muitas delas já não conseguem, não só não se submeter a ninguém, mas muitas delas não conseguem congregar mais. E elas estão sempre falando mal de pastores, sempre falando mal de pregadores, sempre falando mal de ministérios de louvor. E como eu disse, qualquer ministério, qualquer pregador que receba algum destaque vai ser alvo do mal que sai da boca dessas pessoas. Elas são desrespeitosas e elas fazem imagens debochando, ironizando pessoas reais, ministérios reais que normalmente frutificam muito mais do que elas. Elas estão sempre atacando, acusando e fazendo piadas. E essas pessoas falam o que querem, elas atacam quem querem por um motivo específico. Elas estão protegidas por uma barreira que se chama o anonimato. Ou seja, em outras palavras, elas não são ninguém. Elas não têm um nome para preservar, elas não têm um ministério para zelar, elas não construíram nada a longo prazo que elas devam proteger. Pelo contrário, muitas delas usam coisas que outros ministérios, outros pregadores, outros pastores construíram ao longo de muito tempo, através de muito testemunho, e elas tentam usar o que essas pessoas construíram para promover a elas mesmas. Isso é desprezível. E é impressionante porque esse tipo de vídeo, de postagem, de texto, normalmente atrai muitas curtidas, muitos views na internet. As pessoas gostam de seguir e de exaltar essas pessoas,
E tudo isso por um motivo muito específico, porque infelizmente a igreja está cheia de pessoas que preferem abraçar a sua dor, a sua amargura, em vez de trazer liberação de perdão e conserto. Então essas pessoas elas acabam se encontrando na internet, nas redes sociais, nos blogs, e elas se deleitam em acusar os ministérios, elas se deleitam em ofender as pessoas, e elas se encontram naquele lugar e ficam ali lambendo umas as feridas das outras sem que a cura aconteça nunca. Eu não estou dizendo que a gente deve passar a mão na cabeça das pessoas que estão ensinando coisas erradas, que estão trazendo heresias para o meio da igreja, mas a grande verdade é que a gente não precisa brigar com quem está ensinando errado. A grande verdade é que nós precisamos apenas ensinar aquilo que é certo. Existe uma diferença muito grande entre confrontar alguém face a face, e isso é bíblico, esse confronto, o afiar de que assim como o ferro afia o ferro, um amigo afia o seu amigo, isso é um princípio bíblico, mas existe uma diferença muito grande entre confrontar alguém face a face e disseminar veneno, disseminar acusações contra a vida de alguém nas redes sociais. Ou seja, o falar de alguém é muito diferente do falar para alguém. E em último lugar, a terceira característica que Paulo fala desses inimigos da verdade é que eles eram enganadores. Eu acredito que a principal diferença dos enganadores para os outros dois é que essas pessoas, elas eram realmente mal intencionadas. Elas pregam, elas ensinam com objetivos obscuros e elas distorcem a verdade conscientemente. E sempre existe um interesse por trás disso. Então, os grandes inimigos da verdade nos nossos dias, eles não estão fora, mas eles estão dentro da igreja, ou pelo menos têm o discurso de fazer parte. Eles se dizem cristãos e eles estão no meio cristão. Então nós devemos ter um cuidado muito grande com aquilo que a gente deixa entrar na nossa casa e principalmente no nosso coração. A internet está aberta para qualquer pessoa falar qualquer coisa que quiser. Então o meu conselho para você é que você expanda sim sua visão, você ouça pessoas que são diferentes daquilo que você costuma ouvir toda semana na sua igreja. É importante nós crescermos. Deus tem uma sabedoria que é multiforme e isso é maravilhoso. Os ministérios eles têm ênfases diferentes e quando nós conseguimos receber daquilo que é bom de vários ministérios, a nossa cosmovisão cristã, ela é ampliada. Mas nós precisamos sim filtrar aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós assistimos, aquilo que nós lemos, e nós devemos sim submeter tudo aquilo que nós recebemos antes de tomar como verdade. Nós devemos submeter sim aos nossos líderes. Existem pessoas que estão pagando um preço de cuidar da sua vida, de pastorear a sua vida, são os seus pastores, os seus discipuladores, os seus líderes de célula, e não valorize mais aquilo que você recebe da internet do que aquilo que as pessoas que estão pagando um preço para cuidar de você te orientam. Toda vez que você receber uma informação que parece verdadeira, mas está em discordância com aquilo que a sua liderança, o seu pastor tem te ensinado, leve isso para o seu pastor e dê a ele o direito de tentar explicar para você porque ele pensa diferente, ou dê ao seu pastor o direito de ser convencido de que, de repente, ele possa estar equivocado dentro de uma doutrina ou uma verdade específica. Existem muitas pessoas na internet que gostam de polemizar simplesmente pela polêmica. Isso gera muita audiência, isso gera muitos views e muitas curtidas. Agora, qual é o propósito de tudo isso? O que isso vai gerar para a vida da igreja? Não que nós não devamos confrontar paradigmas, valores, mas o meu conselho é: faça isso junto com a sua liderança, faça isso junto com o seu pastor, dê a ele a oportunidade de te ensinar, de te corrigir e de crescer junto com você. Espero que essa mensagem te ajude e te abençoe. Cuidado com aquilo que você deixa entrar na sua casa e no seu coração. E aí, rapaziada, depois que acabei de gravar, lembrei de mais uma coisa sobre o tema. Se liga aí. Quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo,
Nós podemos dizer que ele é o cara do Novo Testamento. Depois de Jesus, com certeza, ele é a figura mais importante e mais significativa no Novo Testamento. Esse homem evangelizou sozinho boa parte do mundo conhecido da sua época e ele escreveu sozinho quase metade do Novo Testamento. Mas mesmo assim, nós vemos esse homem submetendo a sua doutrina e o seu ensino, o seu ministério aos apóstolos. Tudo aquilo que Paulo pregava, que ele ensinava, ele subiu para Jerusalém para submeter tudo isso aos apóstolos. Eu acredito que a gente ainda não está num nível mais elevado do que o apóstolo Paulo, então submeta a sua liderança, os seus líderes, aqueles que têm dedicado tempo, cuidado e atenção para cuidar da sua vida, submeta tudo aquilo que você ouve e que você aprende à supervisão dos seus líderes. Deus te abençoe.